Atenção porque vai começar a aula de História. Boa tarde, turma. Tudo bem aí com vocês? Vamos aí começar mais uma aula, beleza? De História. E o tema de hoje aí para a gente trabalhar aqui, debater um pouco, vai ser justamente sobre os movimentos culturais ocorridos ali na década de 1960, tá certo? É um período muito interessante, principalmente por ser um período, assim, por ser um momento de grandes movimentos culturais, tá certo? E de agitações de diversos movimentos sociais que protestavam, né, cada um ali com seus objetivos, tentando justamente modificar a realidade e a sociedade, né, em que se vivia, né, o mundo, tá certo? Dentro aí desse meio de 1960, tá certo? Então vamos conhecer aí algumas características desse período e alguns movimentos, tá certo? Então o primeiro ponto aí para ser analisado é justamente entendermos o contexto ali, né? O que é que se passava dentro desse nosso mundo nessa década aí de 1960, que de uma forma ou de outra impulsionou justamente todas essas agitações políticas e culturais que vão se suceder nesse período, tá certo? Então, o contexto, né, que nós falamos aí é justamente o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, a guerra, ela finaliza ali em 1945. Então, a década de 1960, ela se enquadra num contexto político, social, cultural e econômico desse mundo pós-Segunda Guerra, que é justamente o período, né, que nós aí vamos caracterizar de Guerra Fria, ou seja, com o final da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências vão surgir justamente para disputar a liderança, tá certo, dentro desse nosso planeta. E aí nós vamos ter, de um lado, os Estados Unidos e do outro, a União Soviética. Além desses países, né, eles surgirem, né, emergirem dessa Segunda Guerra Mundial como sendo umas potências que passam a disputar justamente áreas de influência, né, pelas partes que formam esse nosso planeta, eles também representam blocos, modelos econômicos e sociais. Então, assim, do lado americano, nós vamos ter o bloco capitalista, né, e a liderança dos Estados Unidos, tá certo? E do lado soviético, nós vamos ter o bloco socialista, trazendo também um contraponto ali para aquele mundo, para aquela realidade do capitalismo industrial, tá certo? Então, nesse contexto aí, nesse momento pós-guerra, em que nós vamos, assim, em que nós vamos vivenciar essa bipolarização, essa divisão desse nosso mundo entre esses dois modelos e a disputa entre essas lideranças, americanos e soviéticos, é que na década de 60 nós vamos ter aí diversos movimentos que vêm desde movimentos culturais, tá certo? Há também a atuação de movimentos sociais, certo? Então vai ser um momento aí de grande contestação, justamente aquela realidade política vivenciada nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Uma contestação principalmente à guerra, tá certo? A essa disputa entre capitalistas e socialistas, entre americanos e soviéticos, e também uma contestação a todo modelo de sociedade que até então era vivenciada principalmente nas áreas capitalistas. Uma forte crítica dessas agitações políticas era justamente uma contestação e críticas a justamente essa sociedade de consumo, tá certo? Né, que é uma característica muito nítida
dentro ali do mundo e do sistema capitalista industrializado, tá certo? Mas também trazem críticas à guerra, tá certo? A essa disputa ideológica entre americanos e soviéticos. Então, assim, é um leque muito vasto, tá certo? Muito aberto de contestações, de críticas, de movimentos culturais, de movimentos sociais que vão para a rua justamente mostrar a sua voz e tentar modificar o meio e a realidade social e política que estavam inseridos, tá certo? Os principais palcos, né? Os principais cenários desses movimentos é justamente os Estados Unidos, aqui na América, certo? E também a França, né? A França ela vai vivenciar ali no maio de 1968, tá certo? Ela vai vivenciar uma grande euforia provocada principalmente pelo movimento estudantil, tá certo? Uma coisa assim que é bem marcante e que é bem característico desses movimentos é a grande participação dos jovens, tá certo? Dos estudantes que justamente sonhavam com um mundo diferente, tá certo? Com uma nova realidade que fosse mais justa, que fosse mais igualitária e que tivesse principalmente uma justiça social, tá certo? Então nós temos aí que os principais cenários e palcos dessas agitações vai ser a França, certo? E a sociedade norte-americana, beleza? Então, dentro desse contexto, né, que eu acabei de apresentar, nós vamos ter que os principais movimentos foram o movimento aí de contracultura, a gente vai falar um pouco sobre ele, vai entender o porquê desse nome aí de contracultura, tá certo? O movimento negro, e aí vai ser um destaque principalmente na sociedade norte-americana, um movimento aí que luta principalmente pelo combate ao racismo e também uma luta pelos direitos civis, né, da população negra norte-americana, certo? O feminismo, também as mulheres vão estar aí pautadas nesse palco político, tá certo? Indo para as ruas e lutando principalmente por uma igualdade, tá certo? Lutando aí por uma sociedade não machista, né, que justamente gera toda uma violência em cima aí das mulheres, beleza? Também aí, né, uma movimentação em favor da questão da liberdade sexual, tá certo? Tanto das mulheres, como também o sexo livre, né, o amor livre, tá certo? E o maio ali de 1968, que foi na França, que envolve principalmente aí o movimento estudantil, tá certo? Então vamos aí destacar as principais características e as principais pautas de cada movimentação dessa daí que agitou justamente ali os anos de 1960, tá certo? Então, primeiramente, vamos entender aí o que seria esse movimento de contracultura, né? Esse movimento de contracultura vai ser um movimento de características culturais, tá certo? Político, que traz justamente uma contestação à guerra, certo? Naquela disputa, né? Naquele momento ali da Guerra Fria e tal. A guerra nós não tivemos um confronto direto, né, entre os americanos e os soviéticos, tá certo? Uma disputa direta, né, um conflito direto entre essas duas potências não chegou a acontecer. Mas existiram diversas guerras espalhadas pelo mundo, financiadas justamente por essa disputa ideológica, tá certo? Então nós vamos ter grupos ou nações que eram financiadas pelos Estados Unidos e que chegavam a entrar em conflito com outras nações e com outros grupos que eram financiados pela União Soviética, tá certo? Então a guerra, o cenário de guerra
ainda era muito forte e se espalhava por diversas áreas desse nosso planeta. Então, esse movimento aí de contracultura que surge dentro da sociedade, né, norte-americana é justamente aí uma posição política contrária a essa guerra. Principalmente a guerra do Vietnã, tá certo? A guerra do Vietnã, ela se insere dentro desse contexto aí da Guerra Fria, financiada por um lado pelos Estados Unidos e por outro pela União Soviética. Então, a população norte-americana, principalmente a população jovem, passa justamente a desenvolver essa contestação política através da arte, tá certo? Principalmente com a utilização da música, tá certo? Esse movimento aí de contracultura, ele também é conhecido como sendo o movimento hippie, tá certo? Que utiliza a arte, a música, justamente para fazer a sua contestação à guerra e também ao modelo daquela sociedade americana, principalmente ao consumismo, né? Ao apelo consumista que o próprio sistema capitalista traz, né, para nós que estamos inseridos dentro dele, certo? Então aí seriam um dos principais pontos desse movimento de contracultura. Esse nome contracultura, ele justamente representa que é um movimento contrário àquela cultura ou aquele padrão cultural, tá certo, imposto pela sociedade norte-americana. Aquele padrão de família, tá certo? Também ao consumismo. Então aí nós vamos ter um movimento que, através da arte, da música, se utiliza dessas ferramentas para contestar, para protestar, tá certo? Dentro dessa sociedade e pensando aí um mundo melhor, uma realidade mais leve, tá certo? Mais de paz e principalmente uma realidade de justiça social, tá certo? Então, o hippie, né, que faz parte aí dessa contracultura, ele leva a vida dele como se fosse uma nova atitude, tá certo? É uma nova postura, justamente aí diante a vida e a própria sociedade, através da música e da arte também, beleza? Aqui tem algumas imagens das figuras, né, desses hippies e tal, que mexeram aí com essa década de 1960, principalmente dentro ali da sociedade norte-americana, beleza? Então isso aí é um dos primeiros pontos que nós podemos aí destacar dentro dessa década de 1960, certo? Um outro ponto é o movimento negro. E aí também nós vamos ter uma relação direta com a sociedade norte-americana, tá certo? Vejam, no finalzinho ali do século XIX, em 1865, para ser mais exato, foi realizada e foi criada a lei contra a escravidão, tá certo? Então, a abolição da escravatura dentro dos Estados Unidos ocorre através da 13ª emenda constitucional, tá certo? Criada e assinada pelo Congresso norte-americano em 1865, que é o finalzinho ali da Guerra Civil Americana, certo? Isso não quer dizer que essa população negra livre, ela foi de fato inserida, tá certo, como cidadã dentro da sociedade norte-americana. Essa população deixa de ser escrava, ela passa a ser livre, mas é negado a ela justamente direitos civis, tá certo? Que são os direitos que uma pessoa tem enquanto cidadão de um país. Então, a descriminalização, tá certo? O racismo, a violência em cima dessa população negra, ela continua existindo dentro daquela sociedade norte-americana, mesmo após o processo abolicionista,
E eles não tinham direitos. Então nós vamos ter um grupo branco privilegiado e beneficiado pelo sistema norte-americano e uma população negra liberta, livre, que não goza, que não possui ali nenhum direito civil, tá certo? E que vive automaticamente marginalizada e excluída desse processo da cidadania. Então, o movimento negro americano, através de lideranças negras, tá certo? Começa justamente a promover agitações e contestações políticas na luta justamente pelos direitos civis. É uma luta tanto pelos direitos civis, como também uma luta combatendo o racismo, tá certo? E toda forma de descriminalização que ainda era muito presente naquela sociedade. Inclusive, em alguns estados norte-americanos, principalmente os estados sulistas, né, que ficam ali na região sul do território dos Estados Unidos, passou a valer, nesse momento aí, um sistema de segregação racial, ou seja, uma divisão, uma separação entre brancos e negros. Então, locais públicos onde a população branca frequentava, o negro era proibido de frequentar, tá certo? Por exemplo, escolas onde a população branca estudava, automaticamente que a população negra não tinha direitos de estudar naquela mesma escola, tá certo? Isso ocorria tanto em hospitais, restaurantes, qualquer espaço público que fosse frequentado pela população branca, automaticamente era proibido de ser frequentado pela população negra, tá certo? Então, em alguns estados sulistas, principalmente dentro dos Estados Unidos, essa questão do preconceito e do racismo era muito forte, muito presente dentro ali daquela sociedade, tá certo? Então, essa população negra, ela vivia o quê? Totalmente dentro de uma realidade de violência, de preconceito e excluída, tá certo? De qualquer participação política ou de direito que fosse, tá certo? Representado pela cidadania. Então você tem uma luta desse movimento negro americano, tanto para a conquista de direitos civis, como também uma luta de combate ao racismo, tá certo? E também uma luta para o fim dessa segregação racial, dessa separação, tá certo? Então, o principal aí, ou um dos principais objetivos desse movimento negro era justamente transformar aquela sociedade totalmente desigual em uma sociedade mais igualitária, tá certo? Onde todos fossem tratados como cidadãos e tivessem ali resguardados os seus direitos e, principalmente, uma sociedade que respeite brancos, negros, tá certo? De uma forma geral. Então, dentro dessa luta, algumas lideranças, algumas personalidades, alguns líderes vão se destacar dentro desse movimento. Eu trouxe aqui a foto de algumas. Então nós temos a Rosa Parks, por exemplo, tá certo? Uma liderança aí na luta justamente em combate ao racismo, tá certo? E principalmente uma luta aí também pregando o fim dessa segregação racial, certo? Temos aqui também uma outra pessoa muito influente dentro desse movimento, foi o Martin Luther King, tá certo? E aí ele vai ter uma luta muito forte aí também pelos direitos civis, tá certo? Temos aqui logo embaixo o Partido dos Panteras Negras, que também era um dos movimentos aí que fazia parte de toda essa luta negra para o respeito, tá certo? E principalmente pelo reconhecimento de serem também cidadãos norte-americanos, tá certo? A Lei de Direitos Civis, ela foi assinada pelo Congresso americano
em 1963, tá certo? Logicamente que isso daí foi resultado de toda uma conquista de lutas, tá certo? Realizada justamente aí por esse movimento negro, tá certo? E a década de 60, ela foi fundamental, né? Por conta de todas as agitações políticas desse momento aí em que os Estados Unidos, né, vivia e tal, nesse mundo pós Segunda Guerra, nesse cenário aí da Guerra Fria. Então essa luta aí desse movimento negro vai ficar mais visível, vai se fortalecer ainda mais. E em 1963, o Congresso americano ele vai justamente reconhecer esses direitos civis para essa população negra, beleza? O feminismo, né? As mulheres também vão para a rua, né? Elas estão ali também com a sua posição política bastante definida, principalmente dentro da sociedade norte-americana, certo? Os Estados Unidos vai ser um grande cenário, né, dessas agitações, tá certo? E as mulheres também estão aí lutando por dignidade, lutando por respeito e principalmente uma luta pela igualdade, tá certo? A igualdade entre os gêneros, beleza? E um combate ao machismo, né? Sabemos aí que as sociedades, né, americanas, de uma forma geral, elas foram formadas, né? A formação social, né, dessa América, ela é formada dentro de uma cultura muito machista, tá certo? Onde coloca o homem como se fosse superior às mulheres, né? Então as mulheres aí elas se encontravam em uma situação de submissão, né? Em relação a esse poder dos homens, tá certo? E aí, nessa década de 60, que foi uma década de muita euforia política e também cultural, as mulheres elas também entram dentro desse espaço de contestação para justamente lutar pela igualdade, tá certo? Pelo respeito, né? Contra o machismo, contra a violência principalmente, porque esse machismo automaticamente ele gera violência contra as mulheres, tá certo? Então, se a sociedade queria mudanças, automaticamente que diversas pautas foram levantadas, né, por diversos movimentos sociais para justamente alcançar seus objetivos e conseguir essas mudanças, conseguir de fato uma transformação da sociedade, né, para que a gente pudesse viver realmente em uma sociedade mais igualitária e que o respeito prevalecesse em relação a homens, em relação a mulheres, a negros, a povos indígenas. Então são diversas pautas, tá certo? E também aí uma luta por direitos, né? Até a década de 60, as mulheres elas não possuíam os mesmos direitos que a população masculina. Então existia uma grande desigualdade nesse sentido, tá certo? Então, essa pauta também aí, ela é colocada para frente, as mulheres vão para a rua, vão protestar, vão contestar justamente essa situação, essa violência, esse machismo aí, que é uma grande marca, infelizmente, da nossa sociedade, né, americana de uma forma geral. E nos Estados Unidos, nessa década de 1960, as mulheres também estão lá contestando na rua, pedindo aí por respeito, por igualdade e por direitos iguais, certo? Também trouxe aqui algumas imagens desse movimento aí do feminismo, tá certo? Que mostra que elas também estavam com a sua posição política bastante definida, tá certo? Combatendo a violência e toda a estrutura dessa sociedade machista, tá certo? Que é uma das marcas, né, dessa população americana. No caso aí, a sociedade, né, norte-americana, certo?
Aqui tem mais uma imagem. E assim, esses movimentos, eles eram de protestos, né, de discussões, debates, tá certo? E principalmente essas discussões, esses debates, eram movimentos de rua. Então a população, de fato, ia para a rua mostrar ali a sua indignação diante, né, de diversos fatores daquela realidade social. Fossem fatores sociais, fossem fatores políticos, fatores culturais, tá certo? Essa questão do machismo, né, envolve a questão cultural, em que essa sociedade ela foi forjada, tá certo? E também questões econômicas, tá certo? Principalmente relacionadas ao consumismo, ao apelo consumista, tá certo? Então a pauta realmente ela é imensa, tá certo? E o palco foi principalmente aí os Estados Unidos, certo? O maio de 1968 é uma espécie de consolidação desses movimentos sociais, tá certo? Tanto de cultura e arte, como também de contestação política. Ou seja, de diversas maneiras, né, se formava uma postura crítica diante aquela sociedade. Então, esse maio de 68, ele foi bastante explosivo, tá certo? Ocorre na França, em Paris, né, a capital da França, e esse movimento aí, ele é iniciado pelos estudantes. Então, nós vamos ter aí a liderança desse maio de 1968, feita justamente pelo movimento estudantil, tá certo? Mas logo em sequência, né, que esse movimento ele começa a ganhar as ruas de Paris, tá certo? A classe trabalhadora também tinha suas pautas, tinha suas reivindicações. Então ela aproveita esse espaço aberto pelos estudantes, tá certo? E também a classe operária vai para as ruas. Então nós vamos ter também aí a participação desse movimento operário, tá certo? E também a participação de diversos intelectuais, não só franceses, mas também de outras regiões, tá certo, da Europa e também de outros continentes. Então nós temos a participação de escritores, professores, tá certo? Principalmente professores universitários. Então é um aglomerado de pessoas, tá certo? Que levam suas pautas para a rua, pedindo mudanças, pedindo melhorias. Esse movimento estudantil, ele tinha, né, entre as suas pautas, justamente uma melhoria na estrutura de ensino, tá certo, da França e tal, francesa, tá certo? Então queria uma reforma, né, assim, dentro da educação, tá certo? Então são muitas pautas, as pessoas estavam na rua, estavam reivindicando. É um momento, né, em que a juventude, principalmente, ela sonha realmente em mudanças sociais, tá certo? Em mudanças culturais, em mudanças econômicas, tá certo? Então, de fato, é um momento assim de grande explosão desses movimentos, certo? Tem aqui algumas imagens também que representam esse maio de 68, certo? E o palco sempre é a rua, né? As pessoas iam para a rua realmente para mostrar ali a sua revolta e a sua contestação, tá certo? Então aqui nessa última foto também aí uma pauta do feminismo, também ligado a esse maio de 1968, certo? Então é isso, galera. Nós trabalhamos aqui hoje os principais movimentos que agitaram o mundo, tá certo? Principalmente aqui o mundo ocidental, tá certo? Dentro aí dessa década de 1960.
naquela realidade da Guerra Fria, tá certo? No mundo pós-1945, e os movimentos que mais tomaram as ruas, que mais mostraram a sua indignação diante daquela realidade que estava inserida naquele momento ali, principalmente nos Estados Unidos, e aqui finalizando na França, tá certo? Com esse maio de 1968, beleza? Então valeu aí, obrigado pela participação e até uma próxima aula. Valeu e tchau, tchau.